Olá, eu sou Zac Moreira, do Mover a Viver. Bom, sou fisioterapeuta, já trabalho há mais de 10 anos com Pilates e muitas pessoas vêm me perguntar assim, poxa Zac, por que eu deveria fazer Pilates? Pilates é bom pra mim? Pilates não é só uma moda, não? O que é o tal do Pilates? Me explica quais seriam as razões pelas quais eu deveria fazer Pilates. Aí eu pensei, poxa, tanta gente me pergunta isso, porque eu deveria então fazer um vídeo explicando para você quais seriam as 5 principais razões pelas quais você deveria começar a fazer Pilates já. Eu espero que você goste. A número 4 é a minha preferida. Nossa primeira razão para a gente mudar a maneira que a gente vê o Pilates e você começar a fazer Pilates já. A primeira razão que eu lhe trago é a consciência corporal. Aí você pode dizer assim, poxa Zac, a consciência corporal é um termo tão etéreo, é um conceito tão viajado e não adquire já. Não é assim, você aperta o botão e eu estou consciente do meu corpo. Bom, não é bem assim não. Eu sei que não é meio etéreo, mas ele é baseado em 3 pilares muito bem fundamentados. O sistema proprioceptivo, o sistema vestibular e o sistema tátil. O sistema proprioceptivo, ele é responsável pelas informações inconscientes que recebemos das nossas articulações e músculos. Por exemplo, quando você se senta e como é que a coluna está posicionada na cadeira, é o sistema proprioceptivo que dá esse feedback, que ajuda a dar esse feedback a partir do sistema nervoso central, certo? A informação interna que vem das articulações e dos músculos. Pense nisso, o nosso corpo dá uma percepção, uma própria percepção, por isso que o nome é uma propriocepção, tá? O segundo sistema é o sistema vestibular. Ele contribui para o nosso equilíbrio, nossa orientação espacial. Os receptores, eles ficam localizados no ouvido interno e se conectam ao sistema nervoso central. É um sistema muito importante para a coordenação motora, para o equilíbrio e para o movimento em geral. Já o terceiro pilar que fundamenta a consciência corporal é o sistema tátil. Ele é um dos nossos 6 sentidos e ele é referente ao toque, tá? É nossa pele. Ela nos dá a sensação da textura, da temperatura, enfim, ela é nosso sensor externo para segurança, enfim, para nossas relações nossa relação com o mundo. Na verdade, a pele é um dos principais fundamentos. O Pilates, ele solicita em todas as atividades a conscientização de cada parte do nosso corpo, movimentando no espaço. Ao estimular a lateralidade, os equilíbrios estático e dinâmico, o Pilates exercita a possibilidade de experimentar várias orientações espaciais, de lado, de frente, de cima, de barriga para baixo, em pé, verdadeiramente treinando a nossa habilidade de estar consciente dos nossos corpos. Você nunca está fazendo Pilates pensando em outra coisa, você sempre está fazendo Pilates ali, certo? Quando os exercícios exigem um pouco mais que você esteja ali, naquele local, tá? Consciente de você mesmo. Vamos agora para a segunda razão pela qual você deve começar a fazer Pilates agora. O Pilates, ele remodela o nosso corpo. Bom, mas eu quero que você entenda que os nossos hábitos diários, eles modelam o nosso corpo. A maneira como a gente senta, como a gente deita, como a gente dorme, como é que a gente se posiciona no trabalho, inclusive nas atividades de lazer. A gente sabe que a ciência que estuda o movimento humano, até algum tempo atrás, dava uma importância excessiva aos músculos, à força, mas a gente sabe que hoje em dia, do ponto de vista de tecidos moles, há pesquisas muito bem fundamentadas que trabalham em cima das fáscias, da importância das fáscias. A fáscia, na verdade, é uma camada de pele que fica, uma segunda camada, desculpa, de pele mais profunda que fica bem próxima aos músculos. Ela cobre toda a parte estrutural do nosso corpo. Quando você vai cortar um peito de frango, por exemplo, quando você levanta a pele assim, você tem uma película meio transparente, aquilo ali é uma fáscia, certo? A fáscia, ela conecta desde a sola do pé até a nuca e tudo que está no meio do caminho. Essa ideia de interconectividade, ele nos ajuda a relacionar como é que algo que acontece numa determinada área do corpo pode ter consequência numa área que necessariamente seria distante, né? Ou que não teria uma relação mais óbvia. Por exemplo, quando, digamos que eu tenha torcido meu tornozelo direito e de repente eu apareço com uma dor no ombro esquerdo, será que isso não teria uma conectividade? Sim, isso é possível. Vários conceitos de fisioterapia, de terapia corporais, acreditam nessa interconectividade. E o Pilates trabalha muito isso, né? A ideia da conectividade que as fáscias proporcionam, o Pilates trabalha muito bem. E é uma ótima notícia, porque quando você está fazendo Pilates, você já está treinando a fáscia. Tá? A fluidez, a integração do movimento e a flexibilidade que o método exige são ferramentas poderosíssimas para a gente modelar e equilibrar as forças do corpo.
tá? As faces, elas fazem isso. Vamos para o terceiro motivo pelo qual você deveria começar a fazer pilates já. Esse pode ser o motivo preferido de algumas pessoas. É a perda de peso. Sim, pilates ajuda a emagrecer. Quero deixar bem claro que ele ajuda a emagrecer. Apesar que a perda calórica não ser o objetivo final do pilates, a prática do método de forma disciplinada e por tempo prolongado ajuda sim a emagrecer. São 3 grandes motivos que tornam a prática eficaz quando você tem o objetivo de perder peso. O pilates aumenta o metabolismo anaeróbio a partir da respiração e da tonificação muscular. Tá? O Pilates, além disso, ele deixa seu corpo alongado e melhora a postura, o que resulta, né, quando você está usando uma roupa que exige um pouquinho mais de delineamento do seu corpo, ele reduz um pouco as gordurinhas localizadas. Então, ele ajuda sim a tonificar e a diminuir a sensação de flacidez do corpo. E o terceiro e último motivo pelo qual o Pilates ajuda a emagrecer é que o uso da musculatura mais profunda do tronco nas atividades do Pilates, como o transverso abdominal, como o assoalho pélvico, ou o core, como o pessoal gosta muito de falar, né, a parte interna do corpo, que o Joseph Pilates chamava isso de powerhouse, ajuda a deixar o abdômen mais chapado quando exercitado de forma contínua. Né? Mas eu não posso ser ingênuo e dizer que o método de Pilates, ele por si só já emagrece. Ele ajuda a perda de peso. Mudanças de hábitos alimentares e a associação com atividades aeróbicas tornam o processo muito mais eficaz. E vamos agora para o quarto motivo, pela quarta razão pela qual você deve começar a fazer Pilates já. O Pilates é uma ótima atividade complementar para os esportes. Eu vou colocar da seguinte maneira: quando você pratica uma atividade esportiva, você utiliza certos gestos que se repetem várias vezes. Por exemplo, se eu estou, vou dar um exemplo do tênis, né? Se eu estou dando um saque, ou um backhand, ou um forehand, são tarefas que se repetem, que o corpo precisa cumprir para alcançar o objetivo de vencer o adversário, né? Ou de fazer sua melhor performance. A questão é que uma tarefa, quando é posta para o corpo e pelo próprio corpo, ela precisa ser cumprida. Já lembra, né, da tropa de elite, né? Missão dada, missão cumprida. A ideia do corpo funciona basicamente dessa forma. Você dá uma missão para o corpo, ele vai fazer de alguma forma, né? Vai fazer e não importa da maneira que ele fizer. Aí a gente vai entrar no primeiro item da nossa lista, a consciência corporal. Quando a gente está ativado na nossa consciência corporal, quando a gente está digamos assim, num display perfeito das nossas articulações, da questão do sistema vestibular, da questão do sistema tátil, da coordenação motora, a gente vai render muito mais nessas tarefas e ficaremos muito menos sujeitos a lesões, né? A gente está mais consciente e menos sujeito a lesão, tá? Lembre sempre desse binômio, mais consciente e menos sujeito a lesão. Tá? Então, os esportes que teriam correlação, seriam muito bons companheiros do Pilates, seriam a corrida, o pessoal está correndo demais, o surf, o skate, o vôlei, o ciclismo, a natação, enfim. São várias atividades esportivas que podem ser potencializadas com a prática disciplinada do Pilates e especializada também, porque para o esporte a gente tem que pensar específico para o gesto esportivo. E vamos para a quinta e última razão pela qual você deveria começar a fazer Pilates agora. O Pilates ajuda e muito a corrigir a postura. Essa é a razão mais badalada no meio médico, né, do Pilates. Mas como é que isso acontece? A ativação da musculatura profunda do tronco, dos músculos estabilizadores e das articulações dos músculos posturais são contínua e profundamente solicitados durante os primeiros exercícios do Pilates. Só através do uso correto da respiração e do controle do centro, o tal do powerhouse, que o Joseph Pilates utilizava tanto esse termo, ocorre o chamado despertar dos nossos músculos posturais. E é claro, essa informação vai para o nosso cérebro, nosso sistema nervoso central, e vai ativar essas estruturas, que vai dar uma informação sensório-motora de refinamento, que a gente precisa ficar mais, digamos assim, alinhados, mais verticalizados quando a gente senta, né? Como eu estou sentado aqui. Se eu estivesse falando com você assim, eu não seria um bom exemplo para falar com você sobre o Pilates, né? Então, o Pilates, ele se ajuda a trabalhar muito a musculatura postural e ajuda muito a postura, né? Bem, eu espero que você tenha gostado das razões que eu te dei para você praticar Pilates já. Se quiser um guia rápido e eficaz para uma prática, você se inscreva na nossa newsletter. Você receberá gratuitamente os 7 exercícios essenciais do Pilates, além de ficar por dentro das atividades sobre movimento e bem-estar. O objetivo do Mover e Viver é virar uma referência em relação ao movimento, em relação ao bem-estar
tá? Eu quero que seja a sua referência para a gente se comunicar, pode trocar ideias comigo, pode entrar em contato, pode mandar seu like aí, gosta, dá um like no YouTube, curta aí no YouTube, curta a nossa fanpage também, tá? Siga a gente no Instagram e fique à vontade, estamos juntos nessa jornada aí. Mover a viver, porque você é um corpo em movimento.